Muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Então, gente, indo direto ao assunto, porque temos pouco tempo para um tema tão vasto. A lei do trabalho. Por que escolhemos esse tema? Porque as relações de trabalho estão muito tumultuadas. Conversava há pouco tempo com o Gonzalo sobre isso. O mundo está passando por turbulências e, naturalmente, a nossa vida profissional está também turbulenta. E quando se fala em trabalho, num ambiente também religioso, porque o Espiritismo tem um tríplice aspecto, né? É ciência, filosofia e religião. Religião em função das consequências morais que trazem os ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos. A gente lembra daquela passagem bíblica, né? Tem essa perspectiva, não é? De algo negativo, algo que seria uma punição. Mas no âmbito do Espiritismo, nós jamais imaginamos o trabalho como um peso. Qualquer trabalho é sempre considerado como um caminho, né? E aí é que nós vamos focar a nossa conversa de hoje. Porque palestra é um termo, né, muito pomposo. Não é uma palestra, é uma conversa. Então vejam, né, como é importante a gente ter essa ideia do trabalho como um caminho. Alguém visita uma construção e pergunta para um operário: o que tu está fazendo? Ah, estou aqui quebrando essas pedras. Pô, é uma perspectiva chata, né? Quebrar pedra 35 graus, né? Aí chega no outro: o que tu está fazendo aí, meu velho? Estou ganhando meu sustento. É uma perspectiva melhor. E o terceiro responde assim: eu estou construindo uma catedral, e enche de brilho o olhar. É diferente, né? Então veja como a consciência que a gente faz muda totalmente a coloração daquela atividade para nós mesmos. Pode olhar com lentes cor-de-rosa, pode olhar com lentes bem obtusas, bem sombrias. O que tu está fazendo? O que muda, então, é a consciência. No âmbito do Livro dos Espíritos, eu queria, Gonzalo, por favor, o livro ali, pode me trazer ali, que eu achei que tu fosse ficar aqui. Nós temos algumas leis morais que estão no capítulo 3º. Muito obrigado. No livro 3º, para ser mais exato, né? São 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. O livro 3º traz lá uma série de leis morais. A lei divina natural, a lei da adoração, a lei do trabalho, que é o objeto do nosso tema de hoje, lei da reprodução, da conservação, da destruição. Ah, quer dizer que a destruição também é uma lei? É. E eu pretendo fazer uma palestra sobre esse tema. Lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, e a mais importante delas, lei da justiça, amor e caridade. Tudo para nos conduzir ao capítulo 12, perfeição moral. Ou seja, tudo para nos conduzir a um estado de relativa perfeição moral. E o nosso modelo de perfeição moral é Jesus Cristo. É para lá que nós temos que nos inclinar, ainda que seja muito difícil. A não ser ao longo de 1.500 reencarnações, talvez mais, a gente conseguir se aproximar dele, mas tem que ser o nosso modelo. Então, gente, né, as leis morais, elas são um sistema. No início, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os 10 mandamentos, a primeira revelação. Num segundo momento, a revelação mais importante, o Sermão da Montanha. E o terceiro momento, a partir do meados do século XIX, nós tivemos o Livro dos Espíritos, o Codificador, o Consolador, e em vários locais, de várias maneiras, começou a chegar uma mensagem que, de certa maneira, esclarecia e explicava melhor tudo aquilo que Jesus Cristo não pôde falar, porque a população do seu tempo era muito simples, muito ignorante, pastores, agricultores. No século XIX, depois do iluminismo, depois das revoluções todas, né, que mudaram o pensamento humano, aquela estrutura medieval, antiga, se começou a ter condições de se entender melhor. E aí veio, né, o Livro dos Espíritos e outras obras também, igualmente importantes. Nós não temos a única aqui, né, em vários locais do globo, e houve uma maior ventilação de ideias. E nós conseguimos entender hoje as leis morais como um sistema, onde elas não estão isoladas.
Elas funcionam sistematicamente, uma reforça a outra. A lei do trabalho está profundamente conectada a outras três. Em primeiro lugar, a lei da conservação. Se vocês olharem ali a lei da conservação, vocês vão ver o seguinte, olhem só, nós, não está me filmando? Nós temos o quê? Um corpo material. E esse corpo material necessita de alimentação, vestuário, transporte, etc, etc, etc. Então, nós precisamos sair de um estado inercial para prover essas necessidades. Porque em 3 horas eu estou com fome. Se eu estou em julho aqui em Porto Alegre, eu saio à rua e tenho frio. Então, o fato do nosso invólucro material exigir faz com que a gente saia da inércia e do imobilismo. Em saindo da inércia e do imobilismo, nós trabalhamos para manter o corpo. Em trabalhando, ainda que nós trabalhemos de forma assíncrona, né, nós convivemos, pelo menos no WhatsApp com o nosso colega, né, mesmo quem trabalha isolado. E em convivendo, nós evoluímos, porque o outro é para nós um espelho. Nós enxergamos nossos defeitos, as nossas qualidades também, na relação com o outro. Então vejam como a lei do trabalho se relaciona com a lei da conservação e com a lei da sociedade, porque nenhum homem é uma ilha. Lembra-se daquele poema do John Donne, não perguntes por quem os sinos dobram, os sinos dobram por ti. E por que dobram por ti? Porque a morte de cada homem, de cada um, mesmo um desconhecido, que a igreja está lá replicando o sino e chamando para a missa de despedida, é uma perda para toda a humanidade. O que vai ali de conhecimento, de sabedoria, de maneira de encarar a vida, de cultura. Né? Então, é esse o sentido do poema do John Donne, Por quem os sinos dobram, depois virou um livro do Ernest Hemingway. Né? Os sinos dobram por ti. Não perguntes por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti, porque todo mundo perde quando alguém da comunidade se vai. Então, lei da sociedade, ninguém vive sozinho, nós precisamos um dos outros. Lei da conservação, nós precisamos manter o nosso corpo, tudo está ligado ao trabalho. Principalmente a lei do progresso, porque o trabalho nos impulsiona a evoluir. Então veja como está sincronizado. Nós temos necessidades, precisamos trabalhar. Em trabalhar, nós convivemos. Em convivendo com o outro, nós aprendemos mais sobre nós mesmos. Nós reconhecemos as nossas qualidades e defeitos. Nós podemos, muitas vezes, exercer a máxima socrática, conheça-te a ti próprio, na relação com o outro. E, portanto, nós evoluímos. Então, o que é o trabalho, afinal, além de ser um mecanismo de evolução? No próprio Livro dos Espíritos, no capítulo atinente à lei do trabalho, diz que o trabalho é toda ocupação útil. Ou seja, esqueçam a remuneração, esqueçam a hierarquia, esqueçam o status do trabalho. Uma mãe cuidando de um filho está trabalhando. Um voluntário ajudando uma comunidade está trabalhando. Alguém estudando seriamente para um concurso está trabalhando. Tudo isso é trabalho. Não importa que não haja uma remuneração direta. E mais, o nosso tema aqui fala sobre o trabalho da dimensão espiritual. E nós temos que lembrar isso também. Não vou poder aprofundar muito porque nós temos pouco tempo. Mas vejam, né, as religiões tradicionais, elas deixavam entrever uma realidade futura totalmente descompromissada com a realidade. Porque o plano espiritual, para quem está medianamente evoluído, não é preciso ser uma sumidade, não é preciso ser ninguém estelar, né? Ele é um local de trabalho intenso, produtivo e que dá satisfação para o espírito em evolução. Vejam, as religiões mais tradicionais, quando a gente lê aqueles textos do século XIX, falavam muitas vezes, entendeu? Que nós ficaríamos em eterna contemplação, né, de Jesus, os anjos, né, ouvindo aquelas trombetas, né, ouvindo violino.
flutuando por entre as nuvens, esvoaçando de uma nuvem para outra. É uma coisa muito medieval, né, gente? Essa ideia, né? Nós não podemos imaginar a quantidade de tarefas, ocupações que existem no mundo espiritual. Mas existem, e que bom que existem. Porque imagina se ficar toda a eternidade em eterna contemplação, que coisa mais complicada que seria isso. Eu morreria de tédio, não sei vocês, morreria pela segunda vez, né? Eu não sei vocês. Né? Então, gente, trabalho é toda ocupação útil, né? No mundo espiritual, então, para quem já leu as obras do André Luiz, sabe, né, que existe muita atividade nas colônias similares ao nosso lar, que existe o bônus hora, eu vou falar sobre isso, né? E que não há ócio. E quanto mais o espírito evolui, mais grandiosas e importantes são as suas atribuições. Tanto que podemos imaginar que na explosão de uma supernova, nos confins do universo conhecido, há trabalho espiritual. Não é o acaso que faz com que uma supernova se exploda. Mesmo porque o ferro e o carbono que tu tem no teu organismo, o silício, todos os nossos componentes pesados vieram das explosões das estrelas. Tá? Ou seja, todos os elementos químicos mais densos que nosso corpo precisa foram fundidos no interior de corpos celestes que explodiram há milhões e milhões de anos, talvez há bilhões e bilhões de anos. Então veja como é importante também esse trabalho de fazer uma explosão controlada, cuidada, né? Ou seja, a inteligência aqui, logo, há trabalho. Mas, claro, um trabalho que está atribuído a um espírito cujo grau de evolução nós mal podemos conceber. Mas existe também. Porque nós estamos inseridos, meus amigos, num cosmos e não num caos. E mesmo aquilo que parece ser insondável ou sem explicação para nós, com o passar do tempo e com o nosso gradativo caminhar espiritual, nós vamos ficar sabendo a razão. Então, devagar com a dor, o santo é de barro. Então, gente, né? O homem trabalha, os animais também trabalham. Os espíritos evoluídos, os espíritos puros também trabalham. O trabalho é uma constante em toda a criação. E quem não está trabalhando está mal. Os animais trabalham de forma instintiva para sobreviver. O ser humano, ele trabalha para viver, mas também para crescer de forma evolutiva. Vejam o João de Barro. O João de Barro constrói sempre o mesmo ninho. Quando os portugueses chegaram lá em Porto Seguro, 1500, já existia João de Barros fazendo o mesmo ninho do que fazem hoje. Agora, vai ver as cidades que existiam no Brasil em 1499 e as cidades que existem hoje. O homem constrói casas, depois cidades, depois metrópoles, depois megalópolis e assim por diante. Então, há uma evolução. Né? Então, o trabalho humano tem essa perspectiva, ele é criativo. Ele não apenas se repete geração após geração, como o construir da casa do João do Barro. E aí é que está, digamos assim, nosso espírito criativo e a razão pela qual a sociedade existe. É claro que nós temos que tomar cuidado para não sobrecarregar o nosso psiquismo com desejos. Porque, em havendo desejos em demasia, pode haver, claro, né, frustração, e se todos tivessem a possibilidade de consumir como milionário americano, a natureza se destruiria em questão de 10, 15 anos. Nós não podemos consumir nem mesmo como, né, todos os 8 bilhões, né, como aparece nessas séries que a gente gosta de ver na Netflix e na Amazon Prime. Né? Imagina, né, consumindo como milionário. Então, é algo que nós precisamos decidir. Como dividir melhor as oportunidades, os bens na sociedade. Mas é um assunto para os próximos 200 anos. Mas o nosso modelo, a gente vai ver depois, está em posição de precisar ser repensado rapidamente. Porque rapidamente se esgotam as condições de natureza que propiciam esse nível de consumo. Ainda que haja tanta desigualdade. Então, no início, o homem vivia como os animais. Caça, coleta,
sobrevivência imediata, aquela ideia do paleolítico, do neolítico, né? Depois, com a agricultura, principalmente, o trabalho começou a gerar progresso. E hoje, quanto mais nós avançamos tecnologicamente, mais aumentam as nossas necessidades. O quê? Tu tem um iPhone 14 ultrapassado? Não, tu tem que ter o 17 Pro, não sei das quantas, né? E assim a gente vai criando necessidades que muitas vezes são artificiais. Porque um telefone com 2 anos, bem cuidadinho, pode fazer 99% que faz um telefone novo. E nós economizamos aí R$8.000, né? Então tem que pensar todas essas coisas, né? Essa criação incessante de novos desejos. Mas a lei do trabalho, ela é universal. E é errado dizer, né, que é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no mundo dos céus. Isso foi uma má interpretação da Bíblia, não é assim. Rico ou pobre, não importa, né? O egoísta e aquela pessoa que não tem preocupação com o próximo, essa sempre vai ter dificuldade para entrar no reino dos céus, para utilizar um termo bem século XX. Por quê, gente? Né? Porque uma pessoa com bastante recursos, um empresário, né, pode, se ele quiser, se ele tiver essa consciência, gerar empregos, investir, apoiar causas sociais relevantes e, com isso, fomentar emprego e renda. E assim ele vai estar fazendo, digamos assim, o seu trabalho ser útil. Porque todo mundo é obrigado a trabalhar, até mesmo o filho de um bilionário. Filho do Bill Gates, o filho de um bilionário brasileiro, não vou falar o nome, que tem vários aí, né? Todos estão instados a cumprir a lei do trabalho, ainda que não tenham necessidades imediatas a cumprir em função da riqueza herdada, mas têm obrigações para com a sociedade, que, de certa maneira, pela divisão do trabalho, lhe permite uma série de comodidades. Então vejam um bilionário, né, na sua piscina de 100 metros quadrados, 100 metros de raia, né, comendo um churrasco. Ele tem obrigações para quem é aquele que corta a carne, que lhe serve a cerveja. Ele tem obrigações para com a comunidade que o serve. A comida, a bebida, a manutenção da piscina não vão se criar com um estalo de dedos. Alguém está trabalhando ali. Quem olha lá para a pirâmide, quem foi que fez? Anônimos que morreram há mais de 4.000 anos. A bando de supervisores, engenheiros, construtores, que por sua vez estavam amando, né, do faraó, que leva o nome. Então nós precisamos pensar os trabalhos de forma coletiva, porque é um resultado coletivo do esforço de todo mundo. Também há uma questão da solidariedade intergeracional no trabalho. Intergeracional por quê? Porque envolve várias gerações, né? Os pais trabalham pelos filhos. E muitas vezes no futuro, os filhos vão precisar ajudar os pais. E isso é normal, sempre foi assim, está lá nos 10 mandamentos. Honrarás pai e mãe. Quando te diz honrará pais e mãe, também está dizendo que deverão ser assistidos quando estiverem muito velhos e já desprovidos de força para trabalhar. Principalmente naquela época que não tinha previdência social e o trabalho era manual, exigia muita força física. Então imagine, né? Um pai chegando tarde, um pai de 30, 35 anos chegando tarde todos os dias. E o filho já, né, na cama pergunta: pai, por que tu não veio brincar comigo? Ah, o pai estava trabalhando. E estava mesmo. De repente tem trabalho noturno, etc, etc, né? Mas por que tu trabalha tanto? E o pai pode responder assim: para que você tenha escolhas que eu não tive. Não é? Aí, por uma questão de solidariedade intergeracional, se esse pai, daqui a 40, 50 anos, não tiver mais INSS, acabou o INSS, né? Faliu, sei lá o que houve, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Talvez esse filho possa ajudar o pai também. E assim, retribuir um pouco esse cuidado. Então, o trabalho, né, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos, ele tem que ser levado sobre essa perspectiva da solidariedade também.
Mas assim como existe o trabalho, daí veja como tudo é relativo, é preciso também ter o repouso. E esse repouso não precisa ser no sábado, como está colocado em alguns textos do Velho Testamento. O sábado é um dia que foi colocado ali. Mas o importante é que a cada 6 dias de labuta, haja no mínimo um dia para que se possa recarregar as baterias mentais, para que se possa ter um pouco de contemplação, para que se possa ter um insight, para que se possa fazer alguma coisa a mais do que propriamente trabalhar, principalmente para quem tem o trabalho mais manual, não é? Então imagine, né, um lenhador que passa todo dia tentando derrubar árvores, né? E não para nunca de trabalhar, cada vez mais cansado, 7 dias por semana, né? Enquanto que o cara que está do lado dele está fazendo o seu trabalho com muito mais pausas, parece que rende mais. No final de cada dia, parece que ele derrubou mais árvores, parece que ele conseguiu. Estou falando de eucalipto, tá, gente? Que pode derrubar, tá? Não, não. É um exemplo antigo esse, né? Não estou falando de mata nativa. Aí ele pergunta para o outro, vem cá, fulano, né? Me diz, como é que tu está produzindo tão mais? Porque tu para para tomar água, tu para para mexer no celular, tu para até para jogar o jogo do tigrinho, e eu não paro aqui e não consigo produzir, e a gente está ganhando pelo metro quadrado, né? E eu estou trabalhando muito mais, ganhando muito menos que tu. Cara, não está entendendo. De vez em quando tem que parar para afiar teu machado. Né? Nós temos que parar para afiar o machado. E afiar o machado é uma metáfora para esse 6º dia. No meu ponto de vista, tem que ser 2 dias até, né? 2 dias por semana, 2 em 7, para que a gente possa ser mais produtivo nos outros 5, nos outros 6. Então precisamos saber afiar o machado de vez em quando. Então existe um dia que nós precisamos parar e repensar a nossa vida, nosso trabalho, nossas relações de produção, etc, etc. Agora, o trabalho sempre é exigido dentro dos limites de cada um. O idoso tem direito ao descanso até o final. A pessoa produtiva tem direito ao descanso. Tem direito ao descanso pelo menos uma vez a cada 5 dias, 6 dias. O doente tem direito ao repouso e ao descanso até recuperar a sua saúde, assim por diante. Tá? Então, a lei do trabalho, ela é cheia de sabedoria. A lei do trabalho, ela é justa e proporcional. Proporcional a quê? Potencialidade e a possibilidade de cada um. E quando o indivíduo não encontra trabalho? E aí nós temos que nos perguntar, né, como é que vai ficar com a inteligência artificial, o desafio do nosso tempo. Porque quando houve a passagem, digamos assim, né, da revolução agrícola para a revolução industrial, a indústria, né, de certa maneira, recebeu e acolheu todos aqueles trabalhadores egressos do campo. Depois, quando houve a revolução dos serviços, em meados desse século XX, aí, né, a indústria perdeu um pouco a sua função de grande empregadora, o setor de serviços, de certa maneira, acabou acolhendo esse exército industrial de reserva. Mas e agora, gente? Como é que vai ser com a IA? Nós estamos preocupados com as gerações futuras, porque talvez a humanidade possa funcionar não com 8 bilhões, sendo que 4 bilhões são ativos, né? Economicamente ativos, mas possa trabalhar com 1,5 bilhão. E os outros 2,5 bilhões, como é que vão ficar? Fazem trabalhos repetitivos, fazem trabalhos sem inovação, sem criatividade, etc, etc. Como é que fica? Então nós precisamos pensar, e esse é o grande desafio do nosso tempo, como é que nós vamos fazer para acomodar os interesses legítimos de todo mundo. Porque não pode haver uma concentração de renda cada vez maior, cada vez mais sem limites, cada vez mais sem nenhum tipo de critério. Nós precisamos pensar como é que vamos fazer para que todos possam ter uma vida minimamente digna, não é? Alguns caminhos, né? Aumentar a proteção social, desenvolver uma renda mínima universal, requalificação. Temos que pensar, mas é preciso começar a discutir essas questões. Parlamento é para falar. Falar é falar em italiano, né? Mas, infelizmente, o nosso parlamento
Né? Muitas vezes não se preocupa muito em resolver as grandes questões que estão caindo de maduro, né, gente? Que são bombas relógio que estão colocadas para explodir logo ali, daqui a 5, 10, 15 anos. Então, precisamos pensar, agora que vai ter eleição esse ano, em exigir dos nossos representantes alguma reflexão sobre esses assuntos. Tá? Então, no fundo, gente, a lei do trabalho se conecta com algo maior. A lei da justiça, amor e caridade. E nós precisamos pensar a sociedade como também, né, uma teia de proteção, como aquilo que tem no circo, né, embaixo, né, o malabarista está lá em cima e tem aquela teia de proteção. Então, quando alguma coisa der errado, né, existe aquela tela para pegar. Precisamos pensar que o trabalho jamais pode ser considerado uma punição divina. Ah, foram expulsos do paraíso, tiveram que ganhar o pão com o suor do seu rosto. Isso é uma alegoria. Outro dia podemos falar sobre as alegorias da Bíblia, né? Outro dia eu estava lendo uma frase que eu achei bem interessante, que fica como um convite para vocês refletirem. Olhem só que interessante. Todo aquele que prova dos frutos da sabedoria, e lembrem que a Eva comeu uma maçã, né? São expulsos de algum paraíso. Algum paraíso. Pensem nisso. Pensem nisso. Tá? Então, gente, trabalhar é participar da própria obra da vida. Nós temos que nos sentir cada vez mais dignos e cada vez mais privilegiados de poder trabalhar e pensar como o nosso trabalho pode tornar a vida dos outros melhor, não só a nossa. É um tema para reflexão. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Vamos começar o nosso passo.